Oi, Manu, tudo bem? Oi, Alex, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. Olhando pro rostinho, já lembrei, Lu. Eu lembro desse Aí, ó. rostinho. Eu já lembrei desse rostinho, esse Legal. sorriso, esse rostinho, eu já lembrei. Você tá bem, Bacana, Manu? Alex. Bem, bem, graças a Deus. E você? Bom, delícia, tô bem, tô ótimo. Agora com vocês, melhor, muito melhor. Ai, que bom. Vou participar da Bora, escuta aqui, admirando cada palavra. Eu sei que você é um cara extremamente profundo e a Luciana gosta muito de conversar com você, então obrigada pelo privilégio de te ouvir. nossa, eu me sinto lisonjeado com esse exagero da Luciana, é muito lindo isso. Não é exagero, não, para. Vamos lá. Até parece que você não sabe que eu falo na cara o que eu penso, né? Ah, com certeza. A coisa que eu mais adorava em você era que, assim, às vezes doía o estômago quando você falava pra mim assim, Alex, faça isso, vá nessa linha. E eu falei, nossa, é verdade, meu Deus. Aí eu É. alinhava e nunca duvidei disso de você, Lu. Sempre muito honesta, sincera e reta. E a gente conversava muito no café, né, Alex? Era Nossa, demais, era bom né? demais, era bom demais. Sua visão de mundo, Lu, era muito. Me dava muita inspiração, porque era muito diferente, assim, no geral, né? Como trabalho, pessoas, gestão, processos. Então, eu sempre carreguei essa visão de capacitação e treinamento que você tinha. Absurdo. Legal, Alex. Alex, se apresenta um pouquinho para nós aqui, para os nossos ouvintes e para a gente aqui também, o seu momento, né? Legal. Quem é o Bom, Alex? quem é o Alex? O Alex é um rapaz, é um jovem rapaz de 41 anos. Eu sou formado em Educação Física, também tenho pós-graduação em Fisiologia do Exercício. Recentemente eu também me formei em Nutrição, né, justamente pelo esporte. Sou um ex-atleta de fisiculturismo. Sempre amei o esporte como um todo, artes marciais, fisiculturismo, etc. Sou casado com a Dalila, né? Já há mais ou menos 6 anos casado com uma mulher maravilhosa. E eu sou criador e fundador do Método 90, né? Que é uma metodologia de transformação física aí, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Basicamente é isso, de forma bem rápida aí para a gente... Perfeito. É um privilégio estar aqui ouvindo o Alex. Aproveita que você falou do método 90, Alex. Uhum. Conta para nós aí como que é a disciplina e a resiliência, né? Porque tem esses fatores importantes dentro do método, né? Sim. Como que isso se traduz diretamente na alta performance e na liderança, né? No Uhum. ambiente corporativo, por exemplo. Muito excelente pergunta, Lu. O que acontece? É muito subestimado, na realidade nem subestimado, existe uma desassociação entre alta performance física e alta performance empresarial. O que eu quero dizer com isso? Até pouquíssimo tempo atrás, as pessoas não enxergavam essa correlação entre você ter um corpo saudável, você fazer exercício, você comer bem, dormir bem, se hidratar bem, com a sua cognição, com a sua capacidade cognitiva, com o seu dia a dia de concentração, tomada de melhor decisão, gerenciamento de emoção, principalmente sob pressão. Então, até pouquíssimo tempo atrás, você pegava um CEO, um diretor ou alguém de alto nível corporativo, ele não estava muito ligado, antenado nessas características e capacidades que o corpo trazia para a gente nessa ligação. Então, vendo essa performance e ligação, muitos dos executivos, inclusive eu trabalho com alguns deles, né, que você até conhece, né, um deles é um dos diretores da Vivo, e ele me deu um feedback interessante, porque depois que ele começou a treinar e fazer o método 90, ele começou a performar melhor na companhia, ele recebeu feedbacks melhores na companhia e Olha que abriu, interessante. e abriu outros leques de oportunidades dentro da companhia. Por quê? Uhum. Porque o método 90, que a gente já vai entrar um pouquinho a fundo, ele mexe muito na sua performance, não só do corpo, mas do seu dia como um todo. Ir para academia, ficar lá 1 hora treinando, ou você fazer uma dieta específica, é só um pedaço dessa metodologia. Então, a gente tem um pouquinho mais avançado a metodologia. Tanto que a gente tem 7 pilares dentro da metodologia, sendo eles a parte de educação física, que é o exercício físico no geral, tem a parte de fisiologia do exercício,
que é fazer o exercício da forma correta. Uma vez é você ir na academia, ou numa academia, ou num box de exercício, ou até mesmo no parque, e fazer o exercício errado, né? Então, a gente tem esse segundo pilar que orienta isso. O terceiro pilar é a nutrição, que é a alimentação, que a gente estava batendo um papinho um pouquinho antes, agora há pouco. O quarto pilar é a endocrinologia. Quando eu falo endocrinologia, Lu, eu não sou médico, eu não sou endocrinologista, mas eu consigo fazer uma avaliação no seu exame de sangue, na sua estrutura como um todo, e te ajudar a direcionar para o caminho certo, para, de repente, você melhorar o seu perfil lipídico, o seu triglicéridos, o seu colesterol, o seu índice glicêmico, enfim. O quinto pilar é a psicologia do esporte. Esse é o que eu mais gosto. Porque aqui é onde a gente pega na mão da pessoa, não na motivação básica, mas assim, nos motivos pelos quais ela pode desistir. Inclusive, dentro desse pilar, a gente tem eu fiz um disclaimer que se chama regras do corpo. Nessas regras do corpo, a gente tem 10 pilares, né? São 10 regras do corpo, que se você não seguir essas regras, não adianta fazer nada. E não tem nada a ver, Lu, com a dieta e o treino em si, tá? É uma regra do nosso corpo mesmo, né? Então, só para você ter uma ideia, vou dar um spoilerzinho de uma para ser bem sucinto. Ó. O ambiente modula o nosso comportamento. Essa é a primeira regra do corpo. Se você não entender isso, você não consegue executar os protocolos do método 90. Então, vou dar esse spoiler aqui, só esse storytellingzinho para vocês ficarem curiosos, tá? O sexto pilar é a parte de farmacologia. O que é isso, Lu? Farmacologia, ela é muito ampla, tá? Desde um suplemento alimentar até um hormônio sintético, tá? Então, assim, eu consigo navegar nessas soluções dentro do dia a dia da pessoa para obter performance ou obter melhoria. Vou dar um exemplo. Um homem de 50 anos de idade que está com estresse, que não consegue se concentrar, que está com sobrepeso ou que está com ausência de massa muscular, muito provavelmente a testosterona dele, os índices de testosterona são baixos. E isso desencadeia uma série de processos negativos no corpo dele que talvez seja invisível para ele. Então, assim, estresse, falta de concentração, reações dopaminérgicas defasadas, né? Ou seja, não consegue se concentrar em tarefas difíceis. E com essa farmacologia, esse sexto pilar, a gente consegue atuar nessa região, nesse lado hormonal, e trazer benefício. Ou, às vezes, uma intervenção um pouco menor. Por exemplo, eu consigo modular o nível de suplementação que ele está usando para melhorar a performance dele. Quando eu falo performance, Lu, não é só a performance física de ser fortão. É performance no geral. Com certeza. Performance no geral na vida. É ele ter uma qualidade de vida melhor. Tá? E o sétimo pilar é um pilar até mais recente, que foi de alguns anos para cá que eu inseri, que é a fitoterapia. O que é isso? São fitoterápicos, que são produtos naturais, produtos que a gente encontra nas raízes, produtos que a gente encontra nas sementes, produtos naturais, que, se bem juntados, ou seja, se bem condicionados para o nosso dia a dia, ajuda a gente, por exemplo, numa desintoxicação, ajuda num desinchar, ajuda, de repente, para você emagrecer mais rápido, ajuda para você aumentar a sua massa muscular. Quantas vezes vocês já ouviram pessoas falando assim, eu não como muito, mas eu engordo fácil. E ela está falando verdade, porque às vezes ela precisa de algum fitoterápico para ajudar nesse processo de desintoxicação, nesse processo de desinflamação para o emagrecimento e ou aumento de massa muscular. Então, o método 90, Lu, esse conjunto de 7 pilares, ele foi pensado justamente para isso. É de ponta a ponta para a pessoa não desistir. Porque provavelmente você já deve ter ouvido falar. Comecei a academia. Segundo mês, aí eu já fui à metade. Terceiro mês, desisti. Aí você tá pagando a academia lá e não tá indo.
Quantas vezes você já viu isso acontecer com alguém ou com você mesmo? Com certeza. No meu caso, eu já parei com essa onda de pagar e não ir, viu, Alex? Olha, já é uma Já ótima parei. evolução. Parabéns, sinta-se vitoriosa, porque você está à frente de muitas pessoas aí Olha, eu não só sou uma pessoa hoje assídua, já faz alguns anos, né? No mínimo 3, 4 vezes eu tenho exercício, eu tenho atividade física. Tá aqui a Manu que não me deixa mentir, né, Uau, Manu? parabéns, Lu. Sim. Parabéns. Como eu também influenciei a minha filha, que agora é uma atleta, É tá mesmo? treinando pesado. Meu Deus, que Lembra da loucura. Isabela? Não. Lembro da Isabela. Qual esporte que ela está praticando? Ela tá fazendo musculação. Ah, musculação mesmo. Aham. Nossa. É. Preciso vê-la. Já Aham. quero ver como é que ela está treinando, o que ela está fazendo. Ela começou forte mesmo no final do ano passado, mas ela pegou firme. Uma pessoa que não tinha nenhuma tendência a ser uma praticante, né, de qualquer esporte. Entendi. E ela foi influenciada, óbvio, né, pela mãe dela, maravilhosa. Muito bom, muito bom. Ô, Alex, falando em desistir, vamos pegar esse gancho seu, que Tá é bom. uma coisa muito comum nas pessoas, né? Nos réis mortais como eu e Emanuele. É muito comum a gente desistir. A gente até começa, Eu nem que tentei. legal. Já tentou sim, já tentou. Se defende, querida, se Pegando essa defende. questão Se do defende. desistir, né? Do não se engajar. Como que você trabalha essa questão com as pessoas? Ó, excelente pergunta. Lembra lá no quinto pilar, que é a psicologia do esporte? Eu Aham. vou entrar um pouquinho nesse detalhe. O que acontece? O nosso cérebro, Lu, ele tem algumas características que muitas das vezes a gente subestima, tá? E essas características, elas são naturais, tá bom? Então, assim, muito do que eu vou falar para você aqui, é claro que eu vou falar num nível não técnico, mas para você entender como funciona o nosso cérebro como um todo. O ambiente que a gente vive, ele sempre vai ser mais forte do que as suas decisões. Então, toda vez que a pessoa entra no método 90, a gente chega lá no quinto pilar, eu levanto a bandeira amarela e falo assim: olha, isso você precisa prestar atenção. A primeira regra do corpo desse pilar é assim: o ambiente modula o nosso comportamento. E o que significa isso a fundo? Significa o seguinte: que se você não melhorar o ambiente onde você está, você não vai conseguir vencê-lo. Eu vou dar um exemplo prático. Você está na sua casa e lá na sua casa você compra alimentos hipercalóricos, você compra alimentos hipergordurosos, você não compra alimentos naturais, você não tem o costume de comprar alimentos menos calóricos, mais hiperproteicos. E aí é quase impossível você conseguir vencer essa vontade de comer esses alimentos. Então você abre a geladeira, tem lá um pudim na geladeira. Você pode ser a pessoa mais poderosa do mundo mentalmente. Sim. Você não vai resistir. Por quê? Porque o ambiente, ele é muito mais poderoso que a gente. Então, quando eu falo ambiente, não é só a sua casa. É a sua casa, é o seu trabalho, é as pessoas com que você se relaciona, é as pessoas com quem você interage até digitalmente. Vou dar um exemplo rápido. Verdade. Imagine, você tá lá na internet, lá rolando, escrolando, aí aparece uma propaganda de um bolo de cenoura com chocolate e cobertura de Nutella. Você dispara um gatilho mental em você que é quase impossível de você não ter vontade daquilo. Eu não estou falando para você virar uma alienada e não ver mais nada na sua vida. Mas no período de engajamento inicial, você precisa deixar o ambiente favorável. Aí nasce a segunda regra do corpo, que é o quê? O cérebro automatiza processo. Vou dar um exemplo para você. Lu, você que trabalha em treinamento, você sempre estudou isso. O que faz a gente aprender alguma coisa é a repetição. E depois da repetição, o cérebro ele já não gasta mais a mesma quantidade de energia para fazer aquela repetição. Um exemplo clássico: eu vou dirigir um carro pela primeira vez. Lembra? Tirou carta lá a primeira vez? Você não consegue nem ouvir rádio de tão tenso que você tá. Não fala comigo. Não Sim. consegue. Fala, tem que pegar a faixa da direita. Aí o que você faz? Fala, Deus me livre, eu vou ficar aqui até o fim.
Por que que acontece isso, Lu? Porque o cérebro gasta energia. E quando você gasta energia, naturalmente, você fica cansado, você fica sobrecarregado. Só que com o tempo, ele vai automatizando esse gasto. Ou seja, ele vai diminuindo o gasto de energia. Hoje, você dirige, Lu, e dirige muito bem, né? Diga-se de passagem, Com que eu já certeza. viajei com você. Então, assim, você dirige, você precisar atender o celular, você atende, você conversa, você liga o som, você xinga o motoqueiro, você faz tudo que você quiser. Porque o seu cérebro automatizou esse processo, ou seja, ele gasta pouca energia. Vamos traduzir isso agora para alimentação. Você chega em casa depois de uma reunião extenuante, de um dia desafiador, você tem lá um costume de sempre comer uma barrinha de chocolate. Lembra que eu te falei? O cérebro automatiza processo. Sim. Você nem pensa, Lu. O seu cérebro, ele já Já é executa. automático. É automático. E aí você vê, você tá com a barrinha na mão, você fala, nossa, já comi. Nem viu. Às vezes nem viu. E isso faz com que você não tenha resultado O Alex, é significativo. assim, eu comi a barrinha, será que eu comi? Por garantia, eu vou comer outra, porque Olha lá, pode tá ser que eu vendo? não tenha comido. Só que o cérebro racional, ele Sim. você não consegue travar isso, Lu. É impossível. É. É como se você tivesse sede e não bebesse água. Porque o Aham. cérebro já automatizou esse processo. Ó, um exemplo muito clássico. Pessoas que passaram por traumas em algum tipo de relacionamento. Uhum. Olha que interessante. Ela teve lá um problema com o relacionamento A. Terminou, passou, e ela começa no relacionamento B. E o relacionamento B é muito melhor que o A. Só que ela tem tantos gatilhos e tantos processos automatizados na cabeça dela que ela já começa a trazer em tona aquilo que fazia mal para ela no passado. Porque o cérebro, Lu, ele é tão fantástico que ele automatiza coisa boa e coisa ruim. É os dois. Os dois. Então, assim, Infelizmente. ele não sabe o que é bom e o que é ruim. Então, esse é o segundo passo ali, a segunda regrinha do corpo. A terceira regrinha do corpo, que eu acho fantástica, eu até apelidei, eu falei assim, ó, o cérebro é uma criança mimada. Mimado. Vem comigo no raciocínio, vem comigo no raciocínio. Vocês Sim. já foram com criança mimada no shopping? Sim. Ai, meu Nossa. Deus. Vamos lá, vamos visualizar a cena nossa Uma aqui? vez para nunca mais. Exatamente. Aí a criança mimada no shopping, você fala o que pra ela? Você fala assim: não vamos comprar nada. E o que a criança faz? Eu Se quero. joga no chão, vira aquela Faz coisa, o escarcéu. faz um escarcéu, você fica com vergonha, fala, misericórdia, nunca mais eu quero pisar aqui com essa criança. É isso, o seu cérebro ele é uma criança mimada. Por quê? Porque toda vez que você faz algo muito gostoso, muito fácil, ele acostuma com aquilo. E o que que acontece? Eu estou explicando de uma forma bem simples, tá? Aos cientistas, aos especialistas que estão assistindo, me perdoem, né? Mas estou abaixando aqui o nível para a gente poder entender com clareza. Então, assim, ó, o nível dopaminérgico, ele acaba tendo um rebote. E é o que acontece o seguinte, você come um pedaço de bolo todos os dias. A sua dopamina, né, que é um neurotransmissor, né, do seu cérebro, você vai ter um pico de dopamina. E depois ela vai reduzir. Só que a próxima vez, um bolo não vai ser suficiente. Um bolo só não vai ser suficiente para você bater essa dopamina de novo. Porque lembra, o neurotransmissor dopaminérgico, ele é o neurotransmissor da recompensa. Então a recompensa de um bolo já não vai mais ser mais suficiente. Aí vem um bolinho e mais um pedacinho. Depois é 2 bolinhos. Depois é 3 bolinhos. Daqui a pouco você está comendo o bolo inteiro. Porque não tem limite. A dopamina não tem limite. Sim. Tanto que muitos dos casos que eu pego aqui para fazer consulta é de homens com meia idade que tem um problema sério, Lu, com pornografia. Você acredita? A pornografia altera os níveis dopaminérgicos desses homens e eles não conseguem ter concentração. Olha que loucura. O Loucura. sistema de recompensa deles é tão afetado que as coisas comuns, as coisas chatas do dia a dia, ele não consegue fazer. Ele fica horas nas telas com a pornografia e afeta esse processo de neurotransmissor de recompensa. E não é nem o ato em si, Lu, é a quantidade de telas abertas. Olha que loucura.
Olha só. Olha que loucura. É tanta informação, é tanto assédio dopaminérgico, sabe, no É cérebro o do mesmo cara. processo, eu acho, Alex, das redes sociais sobre a mente humana, né? Exatamente. A pessoa sempre fica esperando ali o like, o né? like, A a recompensa. recompensa. Olha que Sim, legal, você comentou um ponto muito bom, Lu. sim. As redes sociais, o mecanismo, eu estudei, inclusive eu até recomendo um documentário que se chama Redes Sociais, tá lá no Netflix. Depois vocês assistem, vocês vão adorar. E tem uma parte do documentário que eles explicam o porquê que as telas scrollam de baixo para cima e não de lado. Vocês nunca pensaram nisso? Olha, O que olha, me que relembrei, porque eu acho que eu já vi, mas faz um tempinho já. E aí, você lembra você, assim, não que você faça isso, Lu, jamais, mas vocês lembram dos jogos, os jogos de gambling, os gamblings de casas de cassino? Quando você roda o cassino, qual que é o movimento que a Ah, bolinha sim. faz? É Ah, aquele movimento de De baixo para baixo para cima. cima, E verdade. você fica ansioso no quê? De esperar o que vai dar o jackpot, que vai dar É, o prêmio. Então, aham, olha só, inclusive, essas casas de apostas online no celular é um dos maiores problemas de vício que a gente tem. Porque sim. imagine você no seu celular, aquelas coisinhas rodando e você vendo dinheiro, vendo o tigrinho lá E por que é de subindo. baixo para cima? para Porque imitar. porque o cérebro, o que acontece? Ele quer recompensa. Então Ah, vira um movimento de ansiedade. É de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. E não para o lado. E eles ah. explicam esse detalhe. Claro, eu não vou saber explicar para você em Ah, nível eles técnico. explicam com questões neurológicas, tal, né? Exatamente. Tá. Então, e assim, e é muito genial, Lu, porque os caras são Uhum. bons. Os caras são muito bons. E É. quando você olha, você percebe que o processo dopaminérgico, você está viciando, 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 não tem mais volta. Um exemplo rápido. Vocês usam a plataforma TikTok? A gente começou a usar esse ano, para você ter uma ideia, para publicações da consultoria, né? Mas não é Interessante. um hábito meu entrar, não. Eu raramente entro. Por Então, quê? nessa plataforma, o que acontece? Ela não é uma rede social, ela é uma mídia social. Então, Hum, ela vai te dar vídeos de pessoas que você não segue. Entende? Então, você vai ter uma resposta dopaminérgica muito alta, porque sempre o próximo vídeo vai ter uma novidade, uma novidade, uma novidade, uma novidade. E aí você fica eternamente grudado naquele meu negócio. Deus. Os Reels fazem isso, né, do Instagram. Por exemplo, Uhum. quem nunca, né? Do nada se pega 3 horas da manhã vendo as guerras do periquito amarelo versus o periquito azul. Coisas Sim, aleatórias, assim. Ou seja, aleatórias. que não tem nada a ver. Só que o cérebro, ele gosta tanto disso, né? Que acaba sendo um problema para foco e concentração. Por Ô, isso Alex, que. mas me conta uma coisa. Como que a gente pode usar todo esse mecanismo que, de certa forma, nos manipula para usar isso de maneira produtiva? Lu, Para você trabalhar faz nosso umas corpo, para perguntas muito trabalhar nossa boas. mente. Para hackear isso. Como é que faz? Como é que a gente hackeia da forma positiva? Bora lá. Lembra que eu falei das regras do corpo? Tem as vacinas. Entende? Então, quais são as vacinas? Ah, Lembra, ambiente modula comportamento. Qual que é a vacina do ambiente modula? Primeiro, muda tudo ao seu redor. Tudo, 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 tudo que sim. está na sua casa que você tem de coisas que podem te fazer sair da dieta ou do treino, muda. Exemplo, a academia fica 10 quilômetros de carro, só que é uma academia boa. Não, não. Larga a mão. Vai na academia do lado, aqui, pertinho, na A rua de do trás bairro. do bairro. Porque você ainda não tem engajamento suficiente. Não compra nada no mercado que vai fazer você sair da dieta. Tira o cartão de crédito lá do NPC, lá do aproximação do celular. Porque se você passar na frente da padaria, você vai comprar alguma coisa. Ai. Dificulta o processo do seu ambiente. Na Uhum. segunda regra, a vacina, que é o cérebro automatiza processo, faz o fácil ficar difícil e o difícil ficar fácil. Por exemplo, Lu, se você abrir a geladeira e tiver um monte de abacaxi, melancia, mamãozinho, tudo cortadinho, pronto um, com um pegador em cima, é muito fácil. Agora, É. se você precisar pegar lá a sua fruta, descascar ela, você não vai fazer. Faz o difícil ficar fácil e o fácil ficar difícil. Chocolate, não passa perto. Lugares que você vai comer errado, não passa perto. Evita isso. Terceiro ponto. Lembra da dopamina da criança Lembro. mimada? Como que Aham. faz? Qual é a vacina da criança mimada? Dá uma surra
Na dopamina. Gente, calma, não vai bater na criança, não, pelo amor de Deus. Mas assim, ó, o que é surra na dopamina, Lu? Tem alguns processos, alguns rituais. Por exemplo, um banho na água gelada é uma bela surra de uma dopamina. Tem um exercício de aeróbico que eu amo, que eu, mas na verdade eu odeio, que é a escada. Sabe aquelas escadas na Sei. academia? Aham. Eu fico 15 minutos naquele negócio. Lu, perdoe a palavra, aquilo lá é a visão do inferno. É muito difícil. Aquilo é a visão do apocalipse. Não, pior que é mesmo. É Parece horrível aquilo. fácil, mas é Mas não difícil. é. Lu, faz o teste. Fica 15 minutos na velocidade 3. Meu 3. Deus. Você vai encontrar, você vai querer sair do planeta. É nesse nível. Aham. Se você repete muito isso, você dá uma surra na dopamina, porque é coisa chata, é coisa É. difícil. Então você precisa colocar aumentar o seu nível de consciência e mostrar para o cérebro, batendo entre aspas nele, com coisas difíceis. Por exemplo, uma leitura de um livro mais complexo, um exercício aeróbico mais complexo, ir na academia e fazer progressão de carga. Só que quando você tem intencionalidade, muda. Você É. sabe o porquê que você tá fazendo, entendeu, Lu? Você não tá na esteira lá assim, ó. Ai, meu Deus, que tédio, gente. Agora você mudou a sua cabeça. Você tá na esteira lá como? Fala, não, eu tenho que dar uma surra nessa dopamina aqui. Peraí, não, vai apanhar um pouco. Lu, depois de alguns dias ou semanas, comer a maçã vira um evento canônico. Fica maravilhoso. O Eu gosto da amo maçã maçã, como todo dia. é maravilhoso. Você aumenta o seu paladar nas coisas mais naturais. Você vai começar a perceber que as comidas hipercalóricas, elas ficam ruins de tanto excesso de gordura e caloria e açúcares, enfim. Então, Sim. essas vacinas fazem com que esses mecanismos, você freie esses mecanismos. Por exemplo, você falou das redes sociais. Pô, como fazer isso de forma positiva? Não usando. Porque assim, o que eu faço? Eu coloco alguns timers no meu celular em redes Sim. sociais. Porque eu sei que as redes sociais vai tirar a sua concentração. Não dá para eu ficar sem, porque a gente trabalha. Eu trabalho com rede social, com mídia social, igual vocês, com propaganda, negócios, marketing. Mas eu tenho um timer, são só 1 hora por dia. Passou disso, eu não estou produzindo conteúdo, esquece, Lu, eu não abro. Ah, mas você viu? O rapaz lá foi preso e tal. Não vejo, não vou. Porque, lembra que eu te falei? Faz o difícil, fica fácil, fácil, fica difícil. Eu não sei Nem... você, mas o pessoal às vezes pergunta: como você não sabe dessa notícia assim, assim, Isso é assado? Eu falei: ótimo, mas isso é era para eu maravilhoso. saber? Então, isso é É. maravilhoso. Então, Aham. você vê como que. Adoro ficar por fora das Não, coisas. adoro. Não, ó, adorei essa frase sua. Eu vou pegar essa frase. Adoro ficar por fora. Ó, uma coisa que a gente sempre fala, Lu, para os nossos alunos: para de seguir pessoas que não vai agregar valor para sua vida. Verdade, isso é E fato. aí, ela fala, mas o que isso tem a ver com a minha dieta, Alex? Eu falei, tem tudo, meu amor, tem tudo. Porque se você fica fazendo com que o seu cérebro tenha excessos de estímulos, você não vai conseguir se concentrar nas coisas mais simples, nas coisas mais básicas. Então, eu falo assim, me passa aí sua rede social, me passa seu Instagram, eu quero ver quem você segue. Aí eu começo lá com ela, vai, ó, para com isso aqui, para com isso aqui, para com isso aqui, para com isso aqui. Só pessoas que vão fazer com que você não fique ansioso. A gente vive hoje, Lu, num mundo muito polarizado, Bastante. principalmente politicamente falando. E eu não tô aqui para defender lado A ou lado B, mas não vai mudar muita coisa na sua vida você ficar lá brigando com o Zezinho das couve, porque o político dele é diferente do seu. Não vai mudar. Não vai. Vai trazer, lembra dos hormônios, lembra da farmacologia? Vai trazer o quê? Estresse, vai trazer o quê? Cortisol, só vai ser negativo. Então, essa autoconsciência, a gente trabalha muito nisso. Muito Essa é a legal. E vacina. eu quero aproveitar esse seu conhecimento metafísico Ai, meu Deus. e eu queria Legal. saber um pouco da sua visão. Por que que a gente está tão ansioso e por que nós estamos, no geral, Alex, doentes mentalmente? Nossa, é muito boa essa pergunta. Ó, primeiro ponto, Lu, eu acredito que a gente está numa geração que a maioria das pessoas, elas buscam algo que elas não entendem. Eu vou tentar trazer isso mais para a nossa conversa. É assim, você
foi muito influenciada. As pessoas são influenciadas a serem notadas. As pessoas, elas são influenciadas a terem seguidores, a serem famosas, a serem a ponta da lança, a serem a última bolachinha do pacote. Há 30 anos atrás, a gente não tinha essa gana de ser conhecido, famoso, ter relevância a qualquer custo. E isso faz com que a gente tenha um processo de ansiedade muito elevado. Então, por exemplo, há 30 anos atrás, você ter 1.000 seguidores numa rede, em algum evento, alguma coisa, não significava nada. Hoje, uma pessoa não ter 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, é motivo de vergonha, é motivo de não tenho sucesso, é motivo de não me coloco numa posição positiva. Então, essa geração da tecnologia, da informação muito rápida, da inteligência artificial, da internet, desse dinamismo de comunicação, de informação, faz com que a gente fique maluco. Lu, você já parou para pensar o tanto de informação que está disponível hoje? Deixa a gente louco. E a gente não tem um filtro e um repertório emocional para lidar com isso tranquilamente. E aí, por exemplo, eu pego gente com 17, 18 anos que está com um quadro de ansiedade. Meu Deus! Lu, 17 anos. Ou o outro lado, que é o lado da... Tem bem mais jovem, viu, Alex? Então, você vê, Tem bebês que já estão ansiosos. Então, e aí, eu acho que a tecnologia, ela trouxe muitas bênçãos para a gente, só que ela está trazendo pontos também de excessos. Por exemplo, eu sempre falo para as mamães e para os papais, não deixa a tela para criança. Vocês vão destruir o neurotransmissor dopaminérgico dessa criança e no futuro vocês não vão conseguir corrigir. Não dá para corrigir. Então, por exemplo, a criança tem 4 anos de idade, você vai lá e taca um tablet na mão dela, com a galinha pintadinha e toca o pau. A criança, ela fica viciada, lembra? O cérebro é uma criança mimada. Imagine numa criança que não tem repertório e noção. Eu sempre falo, a nossa geração, Lu, que são os 40 a mais, é uma geração que teve repertório. É uma geração que ficou na Barça estudando. É uma geração que sentou bunda na cadeira e leu. Essa geração consegue ter essa noção do que a tecnologia pode fazer de ruim para a gente. E a gente usa da melhor forma. Tanto que você acabou de falar, eu amo estar por fora. Olha que frase maravilhosa. Então, agora, a nova geração, ela não tem esse repertório. Por quê? Porque tudo é muito fácil. Antigamente, para a gente aprender uma coisa, Lu, a gente apanhava muito. Tinha que depurar, tinha que fazer análise de texto. Nossa, né? Meu Deus do céu, tantas. Ó, lembra do ditado? A gente transcrevia ditados. Eu perguntei para uma jovem, né, que está no ensino fundamental hoje, falei assim, você faz muito ditado? Ela fala, não sabe nem o que é. Então, olha só, o excesso... As pessoas nem escrevem mais à mão, praticamente. Pois é, Lu. Assim, ó, esse instrumento aqui, ó, eles não sabem para que serve esse instrumento. Eu amo escrever à mão. Eu adoro escrever à mão, principalmente os meus roteiros. Porque você falou da metafísica. A criação e a manifestação de qualquer coisa vem através da nossa mente. E esse repertório que nós temos, fica muito fácil de você conseguir identificar o que faz bem e o que faz mal. Agora, essa geração que está ansiosa, que está doente, que está com muita informação, ela não tem repertório suficiente para identificar o que é bom e o que é ruim. E aí cabe nós, da nossa geração, educar, criar métodos, que é o que a gente está fazendo. Né? Então, é basicamente isso. Tomar muito cuidado com esse excesso de informação sem gerenciamento dela. Sua filha tem quantos anos, Lu? A Isa tem 20, vai fazer 28. 28. Ela teve muito acesso à tela da fase dos 7 aos 14 anos? Não, a Isa acho que foi a última geração, que é a geração a geração Y, se eu não me engano. Uhum. É a última geração que pegou uma parte sem internet e outro momento com a internet, né? Eu tenho certeza Depois do nascimento da Isabela, por exemplo, antes de 2000, 2010, já nasceu com o celular na mão, né? Exatamente. E essas crianças que vêm dessa geração que você falou, tá com esse problema de excesso de informação.
Então, imagina, a gente tem, a cada ano que passa, é exponencial o nível de dados e informação. Antigamente, para você entrar numa informação, você entrava no Google e pesquisava, depurava, via se fazia sentido, se era uma fonte confiável. Hoje não, você abre o chat GPT, digita e já era. Então, imagina como que o cérebro encara isso. E o que isso afeta no seu dia a dia, por exemplo, de uma alimentação. Olha que interessante, Lu. As pessoas, elas comem fazendo o que hoje? Mexendo no celular. Oh, meu Deus. É assim, né? Tá aqui com o prato ou com o alimento, tá aqui, ó, no celular e olhando aqui. É. E aí perde noção de mastigação, perde noção de concentração, perde noção de paladar, perde a Sim. noção da vida, perde a noção das coisas. A dopamina é importante, né? A recompensa é importante, mas não em excesso. Lembra os rapazes que tinham problemas com pornografia? É a mesma coisa. Muita, muita recompensa. Para um homem, por exemplo, que é muito visual, ele precisa, para ele conseguir ter uma relação com uma mulher, ou uma relação com qualquer pessoa, né, para ter prazer, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era uma jornada. Sim. Hoje não. Hoje é um cardápio, né? Então, isso afeta o peso dele, afeta a concentração dele, afeta tudo. Por isso que a gente tem uma legião de mulheres poderosas, porque os homens estão enfraquecendo. Olha que loucura, Lu. Você tem essa percepção, Alex, que a gente fala homens assim, mas hoje está um pouco 2004, né? Falar homem e mulher, né? Porque somos verdade. seres humanos, né? Exato. Mas as pessoas que ainda têm uma mentalidade um pouco mais fixa e conservadora, a gente vê que sim, tem um pouco de dificuldade em assimilar as mudanças drásticas, né? A mudança sempre teve, mas assim, mudanças drásticas que temos aí com relação aos relacionamentos, inclusive, né? Com certeza. E você vê que isso é tão sério que o excesso de informação, essa velocidade de informação, deixa todo mundo maluco. Lembra da polarização que a gente falou? Isso também acontece. Eu percebo hoje uma polarização enorme entre sexo masculino, sexo feminino, entre pontos de sexualidade, em política, mãe, filhos, filhos com pais, pais. Sempre tem que ter um lado, né? Inclusive, Alex, não sei nem se eu comentei contigo. Eu tive aulas assim bem interessantes eu fiz uma pós em psicanálise, né? Uma especialização na FAAP. Você sempre me surpreende. Você sempre me surpreende. E tem uma lógica que eu gosto, não estou falando que ela é a verdade absoluta, mas que eu gosto, que ela traz a seguinte perspectiva. Nós viemos aí de quase 3.000 anos de relacionamentos verticais, né? Patriarcais. E a gente recebia ordens, né? Tipo, faz isso, você vai ser advogada, médico, engenheiro. Então, a gente tinha diretrizes muito fixas desse patriarcado, né? E ordens de como a gente tinha que conduzir nossa vida. Onde a gente tinha que trabalhar, o que a gente tinha que fazer, e não muito tempo atrás, né? Uns 80, 100 anos atrás, a gente tinha todas essas diretrizes muito rígidas com relação à nossa forma de condução de vida. Quando essa condução ela foi se dissolvendo com o tempo, as pessoas começaram a escolher na verdade, veio com o advento da internet mesmo, né? Essa globalização. A globalização trouxe para nós o quê? Uma postura de que você poderia ser quem você quisesse, né? E meio que as estruturas da sociedade rígidas, elas foram se quebrando ao longo desses tempos, né? E aí, o que eu percebi, Alex? Eu vou ser bem sucinta, tá? Porque isso aqui é uma conversa para mais de hora, né? Eu quero essa conversa aí, tá? O que eu percebi, Alex? Tá gravado, viu? Tá gravado, mas vai ter mais. O que eu percebi? Que as pessoas ficaram sentindo falta dessa direção, dessa rigidez. Olha, faz sentido. E aí, o que aconteceu? O ser humano virou pro espelho e falou assim: e agora quem vai me dar ordens?
O que eu vou fazer? Cadê o patriarcado? Cadê meu pai que botava o dedo no meu nariz e mandava eu fazer assim, Alguma assim, coisa. assado? E aí, o que a gente começou a fazer? Começou a se pautar em autoajuda, livros de autoajuda, Que cresceu exponencialmente. né? E cresceu, teve um boom de livros de autoajuda. A gente queria que alguém dissesse para nós o que fazer, porque esse vínculo, essa diretriz, ela caiu. Uhum. E aí eu comecei até, você veio com a questão política, polarização, e aí eu tive um insight aqui comigo. Eu falei, então tá aí. Nós queremos líderes mais rígidos, mais, como que fala? Que venham ditar como eu tenho que conduzir minha vida, Eu acho que a palavra né? mesmo é ditador, né, É Lu? Eu acho que ditadores, essa é eu a quero os palavra mesmo. ditadores, Os ditadores. porque eu estou sentindo falta de alguém botando o dedo no meu nariz e falando o que eu tenho que fazer da minha vida, porque nós ficamos quase 3.000 anos nisso. Lu, é Você fantástica essa sua percebeu? reflexão. Eu percebo E com aí a gente certeza. começou a fazer o quê, Alex? A gente começou a adotar pessoas nas lideranças que têm um comportamento mais diretivo, que têm um comportamento mais rígido, mais conservador, porque a gente está com falta disso. Mas isso vai passar. Não E sei não, quando, mas vai passar. e não necessariamente isso seja bom, tá, Lu? Não Sim, sim. necessariamente seja bom ou ruim. É só Aham, você olhar como que a população, assim, a massa tá. Por exemplo, é. eu sempre penso, os resultados falam a verdade o Aham, tempo todo. Então, qual o resultado que a gente está vendo hoje? Pessoas doentes, ansiosas, pessoas verdade. com falta de saúde, tem jovens de pouca idade tendo problemas de coração, problemas de ordem neuronal, problemas. Não, e aí, volta aqui Loucura. comigo, ó. Olha o que está acontecendo. Além de ter essa quebra hierárquica, o mundo saiu, né, de uma organização vertical para uma horizontal, nós tivemos a aceleração por conta das redes sociais. Nossa, são dois São grandes duas coisas movimentos, né? acontecendo. São A dois grandes mudança de movimentos. estrutura do vertical para o Uhum. horizontal e a rapidez que as coisas acontecem. Quer dizer, Nossa, como é é que a gente faz verdade, para né? assimilar tudo isso? E aí, nessa velocidade, você nós, né, ainda não estamos entendendo como que a gente acompanha. Por isso que eu te falei, eu adoro ficar por fora, porque assim, se eu não ficar por fora, Você vive na bem. maioria, pelo menos metade do meu tempo, Aham. eu vou ficar doente. E eu Eu não quero ficar falei. doente. Você criou uma vacina, Lu. E Sim. essa vacina, ela faz todo sentido. De você não ficar tendo esse bombardeio de Aham. informação o tempo todo. O que é Por certo, o que isso é que eu errado. acredito numa liderança que ela sabe quando ela tem que estar por dentro e quando ela tem que estar por fora. Isso é Porque genial. a equipe, se é bem desenvolvida e bem direcionada, ela vai fazer a vez quando você quer ficar por fora, de certa forma, né? Uhum. Então, é mais ou menos esse esquema que eu penso, Fora, junto, óbvio, com as atividades físicas, né? Isso aí não pode fora ficar que por você dá fora. autonomia para a pessoa, né? Você vai dando Sim. autonomia. E ó, Uhum. essa questão de atividade física, é, com o advento da internet e com o advento também dessa velocidade de informação, às vezes mais confunde do que ajuda. É, Quantas vezes você já não viu por aí pessoas passando uma informação, depois um fala um, outro fala o outro? Então, sim, assim, sim. tem que tomar muito cuidado com quem realmente entende o assunto, quem realmente tem resultado, quem realmente sabe o que está falando. Uma coisa Verdade. Você bem deixou, rápida. ó, um monte de dica valiosa para nós. Vou deixar uma dica também. É, Sempre que você receber informação, pergunta dentro da sua cabeça, não precisa ser falando, né? Não precisa é, explicitar o que você está pensando, né? aham. Mas você pensa aqui dentro da sua cabeça, isso vai me ajudar em quê? Nossa, Vai me perfeito, agregar? perfeito, Lu. Então você pega, ouve, né, com todo o respeito o que a pessoa tem para te dizer e Uhum. parte para outra, vai fazer o que você tem que fazer, né? Então, assim, não precisa ficar por dentro o tempo todo. É legal ficar por fora, às vezes, sabe? Você traz um pouco daquela inocência que eu acho mágica do nosso tempo de criança, que a gente ouve uma notícia, uma informação com curiosidade,
Eu amo essa palavra, curiosidade. Com surpresa, você me conta uma coisa e fala, nossa, que bacana, me fala mais sobre isso. Não aquela nossa postura de que a gente sabe tudo, e a gente não sabe tudo e nunca vai saber tudo. Eu tinha Nunca um vai amigo saber. que falava assim pra mim: ah, esse eu já pode morrer. Ele sabe tudo. Sabe o já pode morrer? Ah, esse já Aham. pode morrer, já sabe Não tudo. é, Alex? Alex, nossa, é maravilhoso estar aqui com você. Nossa, conversa assim, renderia vários podcasts. Com certeza, sem Mas eu dúvida. quero que a gente deixe um gostinho de quero mais para essa conversa. Ah, com Podemos certeza. voltar num próximo papo. Uhum. E eu queria que você deixasse aí os seus contatos, por favor, para as pessoas e seus recomendações aí para a gente, pelo menos, Maravilha. encerrar esse aqui, de vários episódios, lógico. Com certeza. A gente pode fazer uma série de episódios assim, vai ser um prazer. Sim. Ó, meus contatos, né, nas redes sociais, lá no Instagram, é Júlio Personal Nutri. E em qualquer outra rede social também, se você colocar Júlio Personal Nutri. Meu nome é Alex Júlio, então eu uso Júlio, tá? Nas redes sociais. E lá eu coloco bastante informação sobre dieta, treinos, sobre equilíbrio, sobre vida saudável, de uma forma um pouco diferente, não tão travada, um pouquinho diferente. Eu não sou aquele cara psicopata da dieta, não sou o cara psicopata do treino. Eu gosto muito de falar assim, ó, aqui você vai viver bem. E essa é a busca, viver bem, cada vez melhor. Então, só procurar Júlio Personal Nutri nas redes sociais que vocês vão encontrar. Ai, que demais. Alex, uma honra falar com você. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a vocês. A conversa rende muito, adoro, aprendi muito, aprendo muito. E esse finalzinho aí foi fantástico. Já quero saber mais. Ai, ai, ai. Vai saber. É isso aí.